A batida foi forte. Foi assim que tudo começou em eu e meu vizinho na cozinha. Quando escrevi essas palavras, senti de novo o eco daquele dia chuvoso e da decisão que mudou meu casamento. Eu não sabia que uma simples ajuda poderia revelar carências que eu fingia não sentir. E foi ali, entre goteiras e olhares contidos, que algo despertou. Continue assistindo, porque o final é algo que ninguém espera. Oi, me chamo Valéria, tenho 30 anos. Sou casada com João, um homem dedicado ao trabalho, sempre viajando, sempre resolvendo algo urgente em outro estado. Naquela semana, a chuva insistia em cair sobre a cozinha e a água descia pelo teto, como se revelasse o que eu também tentava esconder. Foi quando chamei meu vizinho, Maurício, para consertar o vazamento. Quando ele chegou, confesso que meu coração deu um pequeno salto. Ele era jovem, 26 anos, postura segura, olhar atento. Mas eu disfarcei. Mantive a voz firme, o sorriso educado. Enquanto ele analisava o telhado, eu analisava o silêncio que existia dentro de mim há meses. Quando pensei nisso depois, percebi que não era sobre o telhado. Ele também parecia contido, profissional, respeitoso, concentrado no serviço, mas havia algo nos pequenos gestos, o cuidado ao explicar o problema, o jeito como evitava me olhar por tempo demais, que dizia mais do que palavras. Eu sentia, e pelo modo como ele respirava fundo às vezes, acho que ele também sentia. A cozinha parecia menor naquele dia. O som da chuva, o cheiro de madeira úmida, a proximidade inevitável enquanto ele subia na escada. Eu tentava agir naturalmente, perguntando sobre o material, sobre o tempo de reparo. Mas por dentro, meus pensamentos iam além do concerto. Eu não demonstrava, mas achei ele muito bonito. E percebi, nos breves segundos em que nossos olhos se encontraram, que ele também me via além da dona da casa. Só que ficamos ali, cada um guardando seus pensamentos, como quem guarda um segredo ainda sem nome. Naquela tarde, nada aconteceu de fato. Só o telhado foi consertado. Mas algo em mim tinha sido tocado de um jeito diferente, e eu saí daquela cozinha com uma sensação estranha, como se a próxima chuva não fosse a única coisa prestes a cair. Nos dias seguintes, eu me peguei esperando ouvir novamente aquela batida no portão. O telhado já estava consertado, mas minha mente inventava pequenos pretextos. Uma telha solta, um barulho estranho, qualquer coisa que justificasse chamá-lo outra vez. Quando parei para refletir, percebi que não era sobre manutenção, era sobre presença. Maurício voltou 2 dias depois para verificar o serviço. Disse que era apenas garantia profissional. Mas o jeito como ele demorou alguns segundos a mais na cozinha, observando o ambiente em silêncio, parecia carregar algo não dito. Eu sentia o ar diferente, mais denso, como se cada palavra precisasse ser escolhida com cuidado. Uma pausa rápida antes de continuar. Se esse tipo de história te agrada, deixa o like e se inscreve no Confissões e Desejos. Isso ajuda demais. Agora sim, continuando. Começamos a conversar sobre assuntos simples: rotina, trabalho, chuva, viagens. Eu mencionei, quase sem querer, que João passava muito tempo fora. Ele ouviu atento, sem interromper. Havia algo no olhar dele que misturava respeito e curiosidade. E eu, mesmo sabendo dos limites, deixei a conversa fluir além do necessário. Em certos momentos, o silêncio entre nós falava mais alto. Eu fingia organizar a pia, ele fingia revisar uma ferramenta. Mas nossos pensamentos pareciam se encontrar no mesmo lugar. Quando escrevi sobre isso agora, percebi como eu já estava atravessando uma linha invisível, mesmo antes de qualquer gesto concreto. Foi então que, numa mistura de ousadia e carência acumulada,
Eu disse que precisava de uma hora extra, mas não exatamente do trabalho dele no telhado. Minha voz saiu baixa, quase tremendo. Ele ficou imóvel por um segundo que pareceu eterno. E quando ele respondeu sim, sem hesitar, eu soube que não era mais apenas sobre chuva, nem sobre telhas. Algo tinha sido decidido naquele instante silencioso. E o que começou na cozinha estava prestes a atravessar outra porta da casa. E talvez da minha própria consciência. Eu poderia dizer que pensei melhor, que voltei atrás. Mas não foi isso que aconteceu. Quando ele ficou diante de mim, depois daquele sim quase sussurrado, senti que a decisão já tinha sido tomada antes mesmo das palavras. Meu coração batia forte, como naquela frase da capa, e cada passo, até o quarto, parecia ecoar dentro de mim. Não houve pressa. Houve silêncio. Um silêncio carregado de expectativa. Quando fechei a porta, minhas mãos tremiam, não de medo, mas da consciência de que eu estava atravessando um limite. Lembro de ter pensado, naquele instante, que ninguém nos ensinou a lidar com a solidão dentro do casamento. Ele se aproximou devagar. O olhar dele pedia confirmação, e eu confirmei sem precisar falar. Foi um encontro de pele com pele, de respirações desencontradas tentando encontrar ritmo. Não descrevo aqui cada gesto, porque o que mais marcou não foi o físico. Foi a entrega emocional que vinha escondida ali. Eu queria ser vista, queria ser desejada, queria sentir que ainda despertava algo em alguém. E naquele quarto, entre hesitações e toques que começaram tímidos e se tornaram intensos, eu me permiti sentir. Não foi apenas um momento de corpo, foi um grito silencioso de carência acumulada. Quando tudo terminou, o silêncio voltou, mas diferente, mais pesado. Enquanto ele se vestia, eu sentei na beira da cama tentando entender o que tinha feito. Ao escrever isso agora, percebo que não foi apenas uma traição. Foi um reflexo das ausências que eu vinha ignorando há anos. Maurício saiu pela mesma porta por onde entrou naquele primeiro dia de chuva. Mas eu não era mais a mesma. A batida foi forte, sim. Não no telhado, mas na minha consciência. Aprendi que decisões tomadas na carência deixam marcas profundas, e algumas escolhas aquecem o momento, mas esfriam a alma por muito tempo.